meus amigos, vamos iniciar mais um Evangelho no Lar, aqui pelo canal do Prozebem TV. Muita paz a todos, espero que Jesus esteja conosco realmente, que os nossos corações estejam plenos, repletos da sua luz, da sua paz, e a gente possa, envolvidos nessa paz, fazer algumas reflexões hoje a respeito do Evangelho, melhorando o nosso conhecimento, melhorando o nosso padrão vibratório, para que a gente prossiga, então, nas lutas diárias, nos desafios que a vida nos traz para nos tornar pessoas melhores. Vamos iniciar com a nossa prece? Nos colocando numa posição confortável, fechando os nossos olhos para nossa melhor concentração. E nos dirigindo ao nosso querido Mestre amado Jesus. Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso modelo. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez para estudar os teus passos sobre a terra, a tua boa nova. Permita que a gente entenda, a gente compreenda, a gente se aprofunde em compreensão dos seus ensinamentos, para que nós possamos seguir o seu exemplo sempre. Fica conosco, Mestre. Atende-nos na nossa boa intenção e permita-nos, apesar da nossa fraqueza e pequenez, permita-nos ser chamados de seus seguidores. Que assim seja. Meus amigos, hoje eu trouxe um livro que é esse aqui, ó, que se chama Trigo de Deus. Esse é um livro de Amélia Rodrigues, que faz parte de uma coleção que se chama Série Evangélica, de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. Eu sei que todos conhecem a Amélia Rodrigues, né? Mas é bom relembrar que ela foi baiana na última encarnação, uma poetisa, uma professora, tradutora, né? Uma escritora consagrada no tempo em que ela esteve aqui conosco, e ela era católica praticante, né? Mas depois da sua desencarnação, aos 65 anos de idade, lá no comecinho do século passado, ela vem, através de Divaldo, trazer poemas maravilhosos. Um deles é o poema da gratidão, que todos nós conhecemos, com o qual Divaldo costuma fechar muitas vezes as suas palestras, né? Ele fala de cor aquele poema, conferindo uma emoção especial, né, para aquele poema. Por isso eu nem vou me atrever a ler aqui, mas convido a todos a ouvir na voz de Divaldo, se tiver oportunidade, busque aí no YouTube. Mas o que é importante é que, chegando na espiritualidade, Amélia continuou o trabalho dela, né, de educadora, e atualmente ela participa da Falange, coordenada por Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo. E ela trouxe, então, essa coleção para a gente, que é a coleção evangélica, que se a gente pegar esses livros, é como se fosse, assim, um quinto evangelho, essa coleção de livros, gente. São 10 livros que começam com Primícias do Reino. Primícias do Reino é um livro que foi publicado em 1969, gente. E aí vai com uma série de livros, né? Luz do Mundo, de 71, Quando Voltar a Primavera, de 77, A Flores no Caminho, de 82, Pelos Caminhos de Jesus, publicado em 1987, Trigo de Deus, que é esse aqui, que é excelente. Eu sugiro que a gente até comece por ele, se for ler a série evangélica de Amélia Rodrigues. Trigo de Deus é de 1993, depois vem Dias Venturosos, Até o Fim dos Tempos, maravilhoso, de 2000, A Mensagem do Amor Imortal, talvez o meu predileto dessa série evangélica, que foi publicada em 2008, e finalmente Vivendo com Jesus. Não sabemos se ainda vem alguma coisa por aí, né? Mas por enquanto nós temos esses 10 livros. E nós, como seguidores do Cristo, né, da sua mensagem, do seu exemplo, é interessante a gente ler essas passagens aqui da sua vida, até para nos inspirarmos no modo de ser do Cristo e começar a compreender melhor como ele nos vê,
que, entendendo como ele nos vê, a gente tem a oportunidade também de lançar esse mesmo olhar para as pessoas à nossa volta. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o capítulo 6, que se chama O Poema de Isaías. Vamos lá. O semeador de bênçãos distendia sua misericórdia por toda parte. Aonde chegava, as multidões o cercavam, exibindo-lhe as misérias que as consumiam e suplicando-lhe socorro. Compassivo, entendendo a gênese do mal e a necessidade de apoio aos que eram suas vítimas, as vítimas do mal, amparava os sofredores, retirando-lhes as mazelas por algum tempo, ensinando como erradicá-las depois, mediante o contributo da vontade e do esforço pessoal de cada um. Então, veja essa passagem, que interessante, né? Jesus retirava a mazela por um tempo. E aí ele dizia, tua fé te curou, porque ele tinha aquela percepção que a pessoa tinha chegado num momento em que era possível retirar já aquela fonte de sofrimento. Como se diz atualmente, né? Já havia esgotado o karma dela e já poderia passar, então, para uma nova etapa. Mas aí vem um passo importante, que é o vá e não peques mais. Através desse vá e não peques mais, a proposta do Cristo era o quê? De renovação. De renovação para a gente alcançar a cura definitiva. Por isso que a Amélia Rodrigues fala aqui, que ele retirava por um tempo e fazia essa proposta de que a gente erradicasse de vez esses males. Veja como o poder da nossa cura está dentro de nós mesmos. Não é uma coisa que ninguém vai fazer de fora para dentro. E ela coloca aqui de uma forma tão bela, né? Continuando a leitura. Incompreendido em todo lugar. As pessoas não viam o que Jesus fazia como uma capacidade que nós mesmos podemos fazer. Até hoje a gente não consegue, não tem essa compreensão, né? Então, acha que é milagre, acha que é sobrenatural. Então, ele era incompreendido. E incompreendido também na proposta dele, do reino de Deus, que seria uma construção dentro do nosso coração. Então, as pessoas, às vezes, muito ligadas às coisas pequenas do dia a dia, tinham essa dificuldade de enxergar, entender a proposta do Cristo. Ele transferia-se de cidade e de aldeia sem nunca abandonar o labor misericordioso. Vejam, gente, ele era incompreendido, mas mesmo assim ele não desistia. Isso é um exemplo bacana, né? Porque muitas vezes a gente abandona a causa porque acha que não está sendo valorizado, porque acha que a gente não está sendo compreendido nas nossas intenções, aí a gente já sai bravo, né? Já deixa para lá. Olha o exemplo do Cristo. Não importa como as pessoas nos veem, o que importa é a nossa intenção. O que importa é a gente acreditar no que a gente está fazendo de fato, né? Então, se nós temos boas intenções e momentaneamente nós não somos compreendidos na nossa boa intenção, o melhor que a gente faz é perseverar no trabalho, com humildade, com dedicação, com realmente entrega, como ele fazia. Não havia lugar para ele. E quase que ainda hoje também não há. Muitas vezes, de fato, não há lugar para Jesus. Quando a gente começa a se dedicar um pouco mais à causa do Cristo, às vezes até a nossa própria família se espanta. Aí já começa a chamar a gente de carola, de fanático e etc., quando, na verdade, a gente está ampliando a nossa percepção do sentido da nossa vida, abraçando a causa de Jesus. Então, não havia lugar para ele e quase que ainda hoje também não há. Mas, indiferente às circunstâncias e reações que sabia procederem da ignorância, da inferioridade humana, continuava impertérrito, semeando o amor e socorrendo, ou seja, ele não desistia. Ele prosseguia naquilo que ele sabia ser a coisa certa e a missão dele na Terra. Luz do mundo, onde se apresentasse, era a claridade.
Pastor sublime, no lugar em que chegava, arrebanhava os corações. Água viva, matava a sede com a sua simples presença. Pão do céu, nutria com ternura e palavras, esparzindo alimento com as mãos ricas de compaixão. Veja a beleza desses trechos onde Amélia Rodrigues descreve a figura do mestre. E é interessante a gente olhar também como, através dessa exemplificação, nós podemos buscar transformar a nossa vida numa vida onde a gente estiver, a gente seja a imagem do bem. Onde a gente estiver, a gente tem a opção de escolher, eu vou agir, falar dessa forma com o resultado para o bem, ou possivelmente eu vou estar prejudicando as pessoas. Então, Jesus, onde chegasse, ele era luz. Onde chegasse, ele era ternura. E onde chegasse, ele arrebanhava os corações. Porque a simples presença dele, a amorosidade dele, se traduzia na figura dele. E é por isso que ele conquistava. Então, é um longo caminho, meus amigos, para a gente chegar nesse ponto, mas nós já podemos buscar nos pequenos gestos, olhar para nós mesmos e pensar, essa forma de agir, essa forma de falar, está sendo para o melhor? Para quem está à minha volta? E aí nós vamos começando a trilhar esse caminho para chegar na perfeição do Cristo. Quem com ele contatasse uma vez, jamais ficaria indiferente. Amava-o ou perseguia-o, porque ele penetrava os labirintos do ser, despertando os sentimentos latentes que, bons ou maus, reagiam conforme a sua procedência. Até hoje a gente vê pessoas que não toleram que a gente fale de Jesus, não toleram que a gente fale do Cristo, né? Rejeita a ideia. Nós vamos reagir ao teu contato com Cristo de forma positiva ou negativa, vai depender da nossa formação anterior, da nossa procedência. Por onde ele passava, ali se esculpiam estrelas nas paisagens do coração, então ele realmente marcava. Nem todos o seguiam, porque crianças espirituais não possuíam entendimento para penetrar-lhes as lições. Ele sabia que o germinar das suas palavras aconteceria nos séculos por vindouros, no suceder das reencarnações futuras. Por isso, sem pressa, semeava e regava com amor para que os tempos futuros realizassem o seu mistério. Muitas vezes a gente quer convencer as pessoas e quer que as pessoas reajam instantaneamente, do jeitinho que a gente estiver visualizando. Não, você tem que agir dessa forma. Jesus não tinha essa ansiedade. Ele sabia que ele estava semeando e em cada solo demoraria um tempo diferente. Mas aquela semente, ela ia ficar ali, em algum momento ela ia germinar, crescer e dar frutos. Então, ele acreditava demais no que ele estava fazendo, gente, sem ansiedade, mas passo a passo, conquistando o nosso coração e deixando que a gente evoluísse no nosso tempo. Antes, enviara emissários fiéis, que lhe anunciaram o advento, aplanaram os caminhos, prepararam os ouvintes. Agora, viera ele próprio, Senhor dos espíritos e das vidas. O que ela está dizendo aqui? Que antes de Jesus vieram muitos precursores, aqueles que os judeus chamaram de profetas, né? O próprio Moisés. Em outras civilizações também a gente vai encontrar. Na Grécia, né, nós vamos encontrar Sócrates e Platão. No Egito, nós vamos encontrar Hermes Trismegisto, né? No Oriente também nós vamos encontrar Buda, Lao Tse, todos precursores do Cristo. Por isso que não há separação entre as religiões, todas são válidas. Muitas vezes, essa separação a gente é que cria com os nossos preconceitos. Porém, se a gente for olhar o fundamento de do pensamento de todos esses precursores do Cristo, é a mesma coisa.
Inclusive, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz o pensamento de Sócrates e Platão e ele vai comparar como é semelhante aos princípios da doutrina espírita. Então, esses foram os precursores do Cristo, mas aí veio ele próprio, o ser mais perfeito que já esteve encarnado aqui na Terra. E ele veio para aprofundar, para complementar essa mensagem, para ampliar essa mensagem, para que atingisse todos os povos e para que ficasse marcada realmente na história. Somente ele, com toda a capacidade, com toda a evolução dele, poderia fazer isso e realmente fez. Tanto que ele marcou a época, né? Nós temos antes de Cristo e depois de Cristo na nossa história. Então, sem dúvida, a figura mais marcante que já esteve entre nós, justamente porque é o espírito mais puro que esteve encarnado aqui na Terra. É encarnado e não reencarnado, porque ele encarnou apenas uma vez aqui na Terra. Toda a evolução do Cristo, ele fez em outros mundos, né? Mundos que, segundo consta, nem existem mais, até pela evolução natural dos corpos celestes. Quando o sistema solar se formou, Jesus já era espírito puro, porque ele foi co-criador de Deus nesse processo, como nos conta Emmanuel no seu livro A Caminho da Luz. Prosseguindo na leitura aqui de Amélia Rodrigues. Não o podiam compreender, por enquanto, os homens imediatistas e impulsivos, venais e infantis, entre eles nós próprios, muitas vezes, né? Mesmo a maldade de que davam mostras, iracundos e ferozes, resultava mais da sua ignorância, da inferioridade em que se demoravam, do que propriamente de uma perversidade lúcida. Quer dizer, Jesus olhava e pensava, olha, isso não é uma perversidade natural, a pessoa não nasceu com essa perversidade. Essa perversidade aparente é fruto da ignorância dela. Mas ela vai evoluir, mas ela vai polir os seus sentimentos, os seus pensamentos, e ela também vai se tornar um dia espírito puro. Se a gente conseguisse olhar para as pessoas assim, que a gente não simpatiza muito, né, no nosso dia a dia, ou pessoas que supostamente nos prejudicaram, se a gente conseguisse lançar esse olhar, falar assim, olha, essa pessoa faz isso comigo, por quê? Porque tem alguns aprendizados que ela ainda precisa fazer. Ou talvez eu tenha que fazer esses aprendizados para compreender melhor essa pessoa, porque de repente eu posso estar provocando a reação nela. O fato é que se ainda existe desamor no mundo, esse desamor se deve à nossa inferioridade, à nossa falta de evolução. Conforme formos evoluindo, nós vamos nos compreendendo mais, nos amando mais, antes de nos amar, nos tolerar mais, daí vai se transformar em amor, e finalmente a gente vai chegar nesse patamar aqui do Cristo, de olhar para os outros e falar assim, olha, não é porque eles querem ser perversos, é simplesmente ignorância da parte deles. Por assim entender, atendia-os, desculpava-os, mas ele era enérgico com os desonestos e com os astutos, entre eles os fariseus, que eram contumazes exploradores do povo e instigadores perversos das massas, que desprezavam na razão direta em que estas lhes eram subservientes e submissas. Os fariseus, apesar do conhecimento deles e de pregarem um falso puritanismo, eles desprezavam os mais pobres, os mais ignorantes, então eles não tinham aquele olhar de Jesus sobre o povo, né? Sobre a multidão. E por isso mesmo, Jesus era muito duro com eles, porque eles tinham o conhecimento, é somente que eles não queriam colocar em prática por interesse próprio, né? Não obstante demonstrasse a sua procedência, curando enfermidades, expulsando obsessores, difamavam-no os inimigos e expulsavam dos lugares em que se encontrava. Eles eram vítimas inconscientes, gente, de entidades malignas da erraticidade inferior.
Durante esse tempo de Jesus, em alguns momentos, principalmente naquele momento ali da condenação do Cristo à cruz, houve um processo de obsessão em massa daquelas pessoas por essas entidades dos mundos espirituais inferiores que a Amélia Rodrigues traz aqui para a gente. Então, foi um processo de obsessão em massa que aconteceu. Mas Jesus, peregrino do amor, seguia adiante, palmilhando as terras crestadas pelo sol no verão causticante, ou vencendo o frio cortante no inverno rigoroso. Andarilho das estrelas, caminhava com os seus de lugar a lugar, acendendo luz para o entendimento da verdade que logo depois se apresentaria. O começo do seu ministério foi a cura dos corpos estropiados, que os olhos veem, as emoções sentem e os comentários divulgam. Era o que a multidão conseguia entender naquela época. Em muitas das ocasiões, porém, pediu que os beneficiados silenciassem os seus feitos. Por que será que ele fez isso? Não era porque ele temesse os inimigos, mas por desejar poupar dos maus os que haviam sido recuperados. As armas dos perversos são infames, e quando não podem alcançar quem pretendem, ou seja, como não podiam naquele momento alcançar o próprio Cristo, elas atingem outras pessoas que são testemunhas, desmoralizando-as, afligindo-as com a intenção de invalidar os seus depoimentos. Então, muitas vezes ele falava para os curados, olha, não saia propagando, justamente para que eles não fossem desmoralizados e nem afligidos pelos inimigos do Cristo. Assim, ainda são os homens, e este é o seu mundo, pequeno mundo de homens, paixão, perturbadores. Gente, eu vou ficando por aqui, mas o texto prossegue. Eu só trouxe aqui uma palhinha para a gente ver como é lindo esse livro de Amélia Rodrigues, que se chama Trigo de Deus, que faz parte da série evangélica, né? Essa série de 10 livros de Amélia Rodrigues, que fala, que relata, traz vários relatos da passagem do Cristo aqui entre nós, da mesma forma que Humberto de Campos também trouxe, né? Através da psicografia de Chico, o livro Boa Nova. Então, são livros belíssimos, gente, que trazem, de uma certa forma, os bastidores, né, da Boa Nova. Vale muito a pena a gente ler esses livros, são livros leves, fáceis de ler e muito emocionantes. Prepare o lencinho, tá certo? Por aqui a gente vai ficando, então, agradecendo ao Divino Mestre Amigo por essa oportunidade e vamos fazer a nossa prece. Amigo Jesus, espiritualidade amiga que esteve conosco durante esse estudo do seu Evangelho, da sua Boa Nova, nós agradecemos a oportunidade e nós pedimos, Senhor, vem ficar conosco, vem morar no nosso coração, vem nos inspirar com seus exemplos, permita que nós te conheçamos melhor para seguir os teus passos. Nós que temos sede de uma vida mais plena, mais feliz, mais próxima de ti. Que a espiritualidade amiga, com a sua permissão, possa nos auxiliar nesse processo, nos inspirando sempre sobre as melhores atitudes, sobre as melhores ações que nos levarão a ti. Fica conosco, amigo Jesus, ilumina-nos hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje, nesse Evangelho no Lar, e a gente se vê na próxima.